Oi, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema: é pecado, é errado o uso de métodos contraceptivos de acordo com a Bíblia? Bom, há um tempo atrás, um amigo meu me fez essa pergunta e ele já tinha a resposta dele formulada. Ele falou assim para mim que acha errado o uso de métodos contraceptivos porque está ali impedindo que um filho venha a ser gerado. Bom, hoje a gente vai estudar sobre isso e vai compreender um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos abrir aí as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Que vai falar o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Bom, isso foi o que Deus falou para Adão e Eva no início lá da criação. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, ainda em Gênesis, capítulo 9, verso 1 também, que foi o que Deus falou para Noé e para os filhos de Noé, né, as filhas de Noé, depois, né, após o dilúvio. Falou o seguinte: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Eu pergunto para vocês, hoje, a terra está cheia ou está vazia? Está cheia, né? Na época que Deus falou isso para Adão e Eva, a terra não estava cheia. Na época que Deus falou isso para Noé, a terra não estava cheia. Bom, então não é pecado o uso de métodos contraceptivos, não é pecado você querer ter um planejamento familiar, desde que não seja um método abortivo, porque método abortivo sim é, mas o uso de métodos contraceptivos não é errado. Bom, se vocês forem parar para pesquisar, só no passado nasceram cerca de quase 3 milhões de bebês. Então a Terra, a gente olhar para o lado e para o outro, a gente vê que a Terra está cheia, né? Bom, e aí, continuando, eu peguei e fui atrás de estudar alguns vídeos e achei outras 3 perguntas. É pecado não querer ter filhos? É pecado não querer ter muitos filhos? É pecado não querer ter muitos filhos agora? Bom, e a gente vai estudar, né, dar continuidade ao estudo e agora sobre esse assunto. Bom, existem 2 tipos de patamares de mulheres. As mulheres que podem ter filhos, podem gerar filhos, mas não querem ter filhos por opção, por escolha. E tem as mulheres que querem muito ter filhos, têm essa vontade, esse desejo de engravidar, só que infelizmente não podem por algum problema, né? E a verdade é que não querer ter filhos é não querer fazer parte do que Deus tem pra gente. Porque se Deus não quisesse que as mulheres gerassem filhos, ele não teria dado a fertilidade, não teria dado o útero, e isso desde lá de Adão e Eva. Porque se Eva não tivesse útero, não tivesse a fertilidade, né, a fecundidade, ela não teria gerado filhos e filhas. Se vocês forem parar para pensar, Deus, ele prometeu a Abraão uma grande nação, né? Deus disse que Abraão, ele teria uma grande nação. E foi por meio justamente da fecundidade, da fertilidade, que Abraão conseguiu ter. Porque se Sara, ela não tivesse dado à luz a Isaac, e aí, como era que seria? Vocês podem falar assim, mas Abraão não teve como filho só Isaac. Porém, Abraão teve realmente Ismael como filho, só que, porém, Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E foi por meio de Isaac que conhecemos a história, né, dos gêmeos, que é Jacó, Esaú.
É por meio de Isaac que conhecemos a história de Lia, conhecemos a história de Raquel, conhecemos a história das 12 tribos de Israel, conhecemos a famosa história de José. Por meio de apenas um filho, Abraão deu continuidade à sua descendência, que viria sim a ser uma grande nação. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler aí a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 16. 3,16, que fala assim: A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Já em Gênesis, também no capítulo 3, verso 17, fala o seguinte: Depois se formou, verso 19, na verdade, 17 e 19. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Não, estou no lugar errado. Verso 19. Pronto, achei o verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Bom, o homem, quanto mais filho o homem tiver, mais ele vai ter que trabalhar para sustentar a sua família, né, os seus filhos. E a mulher, quanto mais filho a mulher tiver, mais ela vai sofrer durante o parto, porque a Bíblia já traz, né, que Deus multiplicaria grandemente o sofrimento da mulher durante o parto. Então, a mulher, ela sofre dor durante o parto. Bom, e hoje em dia é natural, é entendível que as pessoas não queiram ter filhos, ou queiram ter apenas um filho, ou queiram ter poucos filhos, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão olhando para a gravidez apenas pela ótica do pecado, apenas pela ótica da dificuldade que é ter filhos. E é compreensível que as pessoas não queiram ter filhos atualmente, porque se você olhar para um lado, olhar para o outro, hoje em dia você só vê sofrimento. Então as pessoas não querem ter filhos para sofrer, para passar dificuldade. E isso é compreensível, né? E lá em Jeremias, vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias. Jeremias capítulo 29, verso do 4 ao 6. Essa foi uma carta que Jeremias mandou, né, para o povo que estava exilado, que estava no exílio, que fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhas e filhas, multipliquem-se e não diminuam. É isso que Deus quer para o seu povo, que o povo de Deus multipliquem-se e em nenhum momento o povo de Deus venha a diminuir. Lá no livro de Salmos, do 1 ao 5, vai dizer o seguinte, ó: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Bom, se a gente for parar para pensar, educar filho não é fácil. Mas aqui no verso está dizendo que a gente não deve se preocupar com
de como a gente vai sustentar os nossos filhos, como vai ser, porque na verdade, na realidade, no fim, quem nos sustenta, no final, quem nos mantém é Deus, né? É Deus que nos mantém, é Deus que nos sustenta. E como aqui tá falando, né? Como é feliz, como aqui tá falando aqui o verso, ó. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então a gente não deve ver os nossos filhos como gasto, como uma dificuldade, como uma coisa que dá trabalho, porque a Bíblia traz que os nossos filhos, que os filhos é uma recompensa, um presente que Deus nos dá, é uma herança que Deus está dando para aqueles que têm o privilégio de ser mãe, para as pessoas que têm o privilégio de ser pai. Bom, e por fim, né, não é errado ter muitos filhos ou ter apenas um filho. Vamos abrir bem aí, ó. Esse livro aqui é ótimo, Fundamentos do Lar Cristão. Eu super aconselho para você que não é casado ainda, para você que já é casado, para você que não tem filhos, para você que já tem filhos. O capítulo 17 fala um pouco sobre isso, ó. Que os pais cometem um crime ao trazer filhos ao mundo para sofrer por falta de cuidado, comida e roupa. Então, não é errado você se planejar para você ter filhos. Não é errado você ter muitos filhos ou ter poucos filhos, portanto que você, se você tem um filho, portanto que você eduque esse filho, dê saúde, alimentação, cuidado, carinho, amor, atenção. Isso é certo. E se você tem muitos filhos, se você cuida, dá carinho, atenção, roupa, cuidado, isso é o que importa. Agora, é errado é você trazer filhos ao mundo para sofrer, para passar fome, para passar frio, para passar dificuldade. Eu queria, para finalizar, mostrar para vocês um verso que fala, que é o verso 30, lá em Gênesis, capítulo 30, verso 3. Porque na época, a história de Raquel, eu até falei de Raquel antes, Raquel, ela trilhou um caminho errado para poder conseguir ter filhos, né? Raquel era estéril, e aí para ela poder conseguir ter filhos, ela deu a sua serva para o seu marido, para Jacó, para poder a sua serva, né, Bila, conseguisse gerar filhos para ela. Essa forma de ter filhos é errado, essa forma de construir família é errado, porque se Raquel tivesse desde o início orado a Deus, pedindo a Deus para que ela conseguisse ter filhos, Deus desde o início teria atendido ela. Só que ela foi apressada demais, queria porque queria ter filhos a todo custo e usou de um método errado, que foi dar sua serva para coabitar com seu marido, né? E aí aqui no verso até fala, no verso capítulo 30, verso 3 de Gênesis, fala assim: Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva, deita-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar. Por meio dela eu também possa formar uma família. Então Raquel, ela queria formar uma família por meio da sua serva. E se vocês forem parar para analisar a Bíblia, todas as mulheres que usaram desse método, meio que se arrependeram, né? E é algo que não podia voltar atrás. Elas usaram de um método errado e se desde o início elas tivessem usado o método de pedir a Deus, assim como Raquel ela fez depois, que depois Raquel ela clamou a Deus para que ela pudesse gerar filhos e ela conseguiu, né? Ela ainda teve José, né? A famosa história de José, que a gente já conhece, e teve também Benjamim. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar o meu vídeo aí até o final. Espero que vocês tenham compreendido.